Deus, nós temos orado toda essa semana para aqueles que vão ouvir essa mensagem essa semana, para aqueles que estão aqui, para aqueles que estão online. Deus, eu venho aqui sabendo que aquele que está em mim é maior do que o que está no mundo, que você tem uma vitória. Eu venho também aqui sabendo que tem aqueles que têm sido atingidos pelo inimigo. Eu oro para que hoje seja um dia de claridade, um dia de entendimento do que está acontecendo. Eu oro porque hoje teu Espírito vai mover sobre essas vidas de um jeito que eles precisam, que teus filhos precisam. Eu oro para que você traga cura, que as relações contigo sejam aproximadas, que o tempo de estarmos juntos. E eu te peço no nome mais forte, em nome de Jesus, que derramou seu sangue no Calvário, na cruz do Calvário, e que nos deu a vitória. Nós oramos e glorificamos o teu nome para todo sempre. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Na última semana nós falamos que tem duas coisas que você tem que fazer. É bem interessante. Sempre eu tenho que falar. E eu falo que nós temos que parar de tentar fazer as coisas do nosso jeito. Porque tudo no cristianismo foi feito por Jesus para você. Tem duas coisas que você tem que fazer. E quando as pessoas que vão estão sofrendo muito, você precisa se humilhar. Soa bem, mas ninguém nasce assim. E ele diz, se humilhe você mesmo. Humilhe-se. E então, e quando o sofrimento vem, a gente vai descobrir, porque o Satanás vem contra você diretamente. E isso é o que eu quero fazer. Isso é o que você tem que fazer. Resista ao diabo. Resista. Resista ao inimigo. Isso é o que vai acontecer. Deus vai te restaurar, vai te confirmar, vai te fortalecer e vai estabelecer você. E alguns anos atrás, o pastor e nós tínhamos 3 diferentes construções. Se você tem estado nesses lugares e o ar-condicionado estava funcionando, isso estava parecendo muito escuro, muito pesado, e achava que aquilo era só por causa da construção. Eu liguei uma vez para o pastor e ele teve um ataque no coração. Chamamos para a ambulância, fomos para o hospital com ele e passamos todos os dias lá com ele, o dia todo. E ele teve e nós não encontramos nada que você teve um ataque no coração. Ataque cardíaco. E como pode ser? Ele estava lá. Os médicos chegaram. Todo mundo sabia que ele teve. E o que aconteceu? E uma única coisa que a gente podia reconhecer, isso não é um problema de luz, não é um problema de ar. Isso deve ter algo demoníaco nesse lugar. E nós temos que fazer alguma coisa. Minha primeira resposta foi: nós vamos ter que sair desse edifício. Isso seria uma natural resposta. E um membro falou: não, 1 Pedro diz, resista ao diabo. Isso é como parece. Nós começamos
Nós começamos a tocar músicas cristãs bem altas. Nós circulamos o edifício, oramos, fizemos todas as coisas para empurrar, tirar a escuridão, porque nós dissemos não, nós vamos resistir o diabo. Uma coisa que você tem que aprender nessa manhã, a regra número 1 de resistência é conhecer o seu inimigo. É como que fosse um seminário, um curso master. Nos próximos 30 minutos nós vamos falar tudo que nos 6 últimos meses. Nós vamos mergulhar bem fundo nesse assunto. Nós vamos por 3 ou 4 pontos. E se você quer, cada slide vai ter muita informação, você pode tirar uma foto, isso é o que eu sei. E talvez você já tenha pensado sobre isso. Você está vendo esse óculos? Eu acredito que se a gente pudesse colocar um óculos espiritual e olhasse aquilo que não, o mundo que não é visto, nós estaríamos muito excitados, mas também ficaríamos horrorizados. A proteção de Deus que nós temos, os anjos, Deus trabalha nesse mundo. Eu vejo porque às vezes eu faço algumas coisas e o poder de Deus, a força de Deus, e os anjos dele estão lá, os mensageiros dele, e a gente vê também o lado escuro, os demônios. Muitas pessoas acham que a gente somos um contra o outro. Muitos cresceram no mundo. Eu vejo fotos e eu nunca experimentei isso. Está muito distante, isso parece outra coisa. Isso não parece real para mim. Sim, eu sei que tecnicamente existe uma guerra no mundo, mas em toda a minha vida eu vivi uma vida em paz. Isso é o que a realidade espiritual é muito para nós. A gente tem ouvido falar que tem coisas espirituais por aí afora. Nós temos assistido, nós temos lido, nós conversamos com as pessoas. Mas a gente achar que a gente vive em tempos de paz. Mas o que eu quero que você pegue esse óculos espiritual e saiba que tem um inimigo no nosso mundo. Eu vou ler aqui como a gente tem, quem é esse inimigo. Quando você mergulha nas escrituras, no versículo, no Ezequiel, fala como Deus criou os anjos e como ele criou eles perfeitos, como seres perfeitos. Mas teve um que subiu e queria ser como Deus. Eu vou ser assim, eu vou ser tão grande. E ele queria ser como Deus. E Deus tirou ele dos céus. Você estava no Éden. E ele caiu. Nós temos agora um novo aspecto sobre o mundo, como a gente está lidando. Quando a gente olha sobre Satanás, eu vou passar rapidamente sobre essas. Ele imitava Deus. Ele gostaria de ser como Deus. Ele queria ter sua própria sinagoga, um lugar religioso. Em Apocalipse,
fala sobre isso. Mas tem uma sinagoga de Satanás. Tem um grupo de pessoas que atualmente estão na sinagoga de Satanás. Eles adoram Satanás. Não como nós estamos aqui, mas ele tenta imitar algumas coisas bem obscuras, coisas que a gente não vê. Em 1 Timóteo diz algumas vezes as pessoas vão abandonar a sua fé, sendo enganado por espíritos enganosos e demônios. Isso é muito importante. Nós vivemos atualmente. Eu sei. Tudo bem. Tudo bem. Se aquilo não se encaixa na palavra de Deus, isso são ensinamentos do demônio. E não é de Deus. Isso é interessante, nós vamos considerar isso. Não, são demônios tentando afetar e mudar o seu jeito de pensar. Ele tem seus mistérios. Em 2 Tessalonicenses 2:7, ele tem muitos mistérios. Ele fala sobre o futuro, sobre falsos profetas, sobre a besta. Ele tem muitas coisas lindas que a gente não entende totalmente, mas a gente olha e a gente fica pensando, o que é isso? É disso que nós vamos falar aqui. Ele tem um trono. Isso é bem fascinante. Em Apocalipse 2, eu sei que como o trono de Satanás tem um trono. Conheça o lugar que você vive, a cidade do trono de Satanás. E a besta. E quem pode lutar contra ele? Os anjos brigam. E os anjos brigam. E aqui tem uma passagem que fala sobre uma guerra entre os anjos de Deus e esse poder demoníaco. É o que fala aí. A gente talvez não entenda o que está acontecendo. Vamos continuar. Isso é o que realmente se torna bastante personal. Nós vivemos num mundo onde o pecado faz parte do sistema. Eu não acredito que o Satanás está presente. Ele não é onisciente. Nem tudo é satânico. Nem tudo que passa no seu mundo é demoníaco. O pecado nos arma uma armadilha. Isso pode ser resultado do sistema. Mas minha esperança nessa manhã é que você olhe algumas coisas na sua vida. Pode ser alguma coisa, seus filhos, sua saúde, que você não entende, alguma coisa no seu casamento. E se parece que está tudo bem, mas tem essa tensão, essa coisa constante nos agarrando, e a gente não consegue entender. Você pode ter uma doença que não faz sentido. Tem alguma coisa que está passando na sua vida que não faz nenhum sentido. Cada fundamento do que está acontecendo. O resultado não pode ser esse. E você pode pensar, talvez tem uma peça satânica nisso. Minha oração para você, e quando eu estive preparando essa mensagem, é que Deus fale com você, que Ele mostre para você, talvez essa área, né, se você colocar o seu óculos espirituais, tem uma batalha que está acontecendo na sua vida.
E eu lembro você sobre João, e ele disse: crianças, meus filhinhos, ele está em nós. Ele é maior do que o que está no mundo. Não é para você ficar assustado. Jesus vence e venceu. E Satanás perde e perdeu. Nós temos que pegar entender esse. Nós sabemos que a vitória veio na cruz de Jesus. Vamos ler bem rápido. Satanás arma a armadilha para as pessoas. Você pensa, eu nunca vou cair nessa área. Eu odeio isso. Paulo diz, as coisas que eu quero fazer, eu não faço. As coisas que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. O que acontece comigo? Isso pode ser resultado do nosso pecado natural, ou pode ser de acordo com 2 Timóteo 2:26, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo. Isso é o que nós precisamos orar, voltar à sobriedade. As armadilhas do diabo, tem muita gente sobre elas. Algumas pessoas podem estar, você largou sua família, você tem caminhado num caminho de escuridão, mas oramos para que você volte à sua sobriedade e escape das armadilhas do diabo. E Timóteo fala, também devem ter boa reputação perante os de fora. Vistam as armaduras de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. A propósito, que é um inimigo que tem estado aí há muito tempo, que ele estudou a nossa natureza. Se você tem estado, você conhece, que explica a sua personalidade, você pode ter e ele sabe, e as pessoas sabem muito sobre você. Eu não sei como você lida, mas aqui que tá. Ele conhece as pessoas. Ele conhece uma situação em que você está, como que as pessoas vão se comportar. Ele conhece os tipos de personalidade. Colocando as armaduras de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Ele aflige. Jó experimentou isso. Dito isso, Satanás se retirou da presença do Senhor para afligir Job com dolorosas úlceras, desde a planta do pé até a sua cabeça. Eu quero lembrar vocês que ele teve a permissão de Deus para fazer isso. Esse é um jeito de ser bastante humilde. Em 1 Coríntios 7:3 fala. Nós temos que saber que Satanás é enganador. É importante nos nossos tempos orar bastante sobre discernimento. Nós estamos nos momentos de inteligência artificial, que nós sabemos que tem algumas coisas acontecendo, que estão sendo criadas pela geração de computação, e a gente vai começar a acreditar em coisas que não é verdade. E nós sabemos o que está acontecendo sobre tudo isso que tem acontecido. Mas quando você lê
Aqui em Apocalipse, o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada de Diabo, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. A gente pensa isso na primeira vez e pensa, e nós temos sido enganados. O que me deixa nervoso sobre essas coisas de inteligência artificiais, mas Satanás, ele tem sido o enganador por muito tempo, nos enganando e fazendo que a gente acredite em algumas coisas que não é verdade. Eu vou voltar um pouquinho só para mostrar em 1 Pedro, onde Pedro fala assim: esteja alertas e vigiem. Você conhece seu inimigo? Se eu reconhecer, se eu sei que Satanás é enganador, eu não fico orgulhoso daquilo que eu não... E a comunidade sabe o que é certo, o que é errado, certo? Satanás é um enganador e ele quer te atrapalhar, e nós precisamos pedir a Deus discernimento. Eu mencionei uma das coisas que Satanás faz, ele tenta minar o casamento. Em 1 Coríntios 7, 3 ao 5 diz isso. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher. E da mesma forma, a mulher para o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recuse um ao outro, exceto por mútuo consentimento durante certo tempo, para se dedicarem a orações. Depois, unam-se de novo, outra vez, para que Satanás não os tente, para não terem domínio próprio. Em outras palavras, ele vai tentar fazer de tudo para destruir nossos casamentos. E nós sabemos que o sexo é uma parte muito importante disso. O que eu vou mostrar para vocês é o seguinte, é muito importante. Falar sobre os anjos caídos, sobre demônios. Um dos erros que a gente faz é ter esse tipo de pensamento. Tem forças iguais, Deus e Satanás. E cada uma luta contra a outra. Mas de alguma maneira eles são iguais. É que a gente vê às vezes nos filmes. Os anjos caídos, eles são inferiores. Eles são inferiores a Deus. Satanás não é soberano. Ele tem que pedir permissão por tudo que ele faz. Os anjos e os demônios estão debaixo da autoridade de Deus. Satanás não é onipotente, não é onisciente. Deus não pode ser ultrapassado por Satanás. Satanás, ele não é onisciente. Ele não sabe tudo. Eu sou muito feliz de ouvir isso. E sabe por quê? Ele não pode ler sua mente. E eu sou agradecido por isso. Eu vou perguntar, às vezes eu me pergunto essa questão. Às vezes é sobre um inimigo, um real, mas também ele não é tão formidável. E é por isso que nós nós temos que resistir. Nós não podemos deixar ele ganhar. Ele tem nos estudado.
Ele conhece como a gente se comporta, ele conhece os nossos comportamentos, mas ele não é onisciente. Ele não é onipresente. Ele só está em um lugar de uma vez. E Ezequias diz: eu criei você. Nos limites de tempo. Ele é limitado. Isso é o que a gente precisa entender. Nós não vamos ficar perdidos pensando. Ele não existe desde a criação do tempo. Deus criou ele. Eu vou bem rápido aqui. Eu não vou ler esses versículos, mas você pode olhar. Mas quando a gente lida com Satanás, isso uma das coisas que me deixa muito maluco. Nós temos assistido muitos filmes e livros, e tem essa tendência de assistir coisas sobre Satanás. E ele põe essas coisas mais... Me fale mais sobre isso, me fale mais. E tem muitas pessoas que assistem esses filmes e somente os títulos já poderiam te dizer: não posso assistir isso. Se seus filhos estão assistindo essas coisas, não assista. Você está dando Satanás a oportunidade para que ele entre no teu mundo e ele comece a bagunçar a tua bagunça. Resista a ele. Não coloque essas coisas na frente da gente. Veja isso. Nós somos mais do que poderosos naquele que nos amou. Isso pode ser... Ele causa insanidade, mudez, surdez, convulsões, tendências suicidas, danos morais, defeitos físicos. Ele é chamado como Satanás 52 vezes, o poder o príncipe do poder. Isso, o Deus da sua era. Ele está criando agendas do que está o rei da morte. Quando você sabe que existe morte, isso é coisa de Satanás. Seu pai é Jesus, põe a sua fé nele. O príncipe desse mundo, ele controla a escuridão, tudo que é escuro. Ele é Leviatã, é Lúcifer. Outros nomes, dragão. A gente fala muito sobre dragão. É místico isso. E vamos desenhar. Não, isso é sério. E nós desenhamos e nós deixamos nossos filhos desenhar. Não é, ele é enganador. Ele é um destruidor. Beelzebub, príncipe dos demônios. Belial, ele é o tentador. E aquilo que fica na sua ouvido, aquilo que fica, todo mundo vai saber o que você fez. Deus te odeia porque ele vai ficar te acusando. Ele vai até o trono e ele vai ficar, olha o que ele fez, olha o que ele fez. Mas existe a bênção no que Jesus morreu na cruz para nos perdoar. O anjo da luz, um mentiroso, um assassino, um inimigo. Isso é demônico. Demoníaco, quando o assassino ele é demoníaco, é isso que Satanás quer. É por isso que existe essa cultura de morte e o nosso inimigo e o leão rugidor. Estejam vigilantes.
Esteja alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Isso é o que nós vamos ter que fazer. Vamos resistir. Como resistimos? Como resistir? Como eu devo resistir? Vamos para o próximo. Tenha cuidado. Seja prudente. Ele pode ouvir a 1 milha de distância. Conheça seu inimigo. Ele pode ouvir. Pode ver 5 vezes melhor do que um humano. O leão, ele pode ser rugido por 5 milhas. Ele pode correr 50 milhas e saltar 36 pés. Você precisa ter cuidado. Como resistimos? Resista, esteja firmes. Esteja alertas e vigiem. Seja cuidadoso ao dizer. Deus realmente disse isso. Uma coisa que eu vou sempre falar, nós temos que ser as pessoas que estudam a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus para nós. E Satanás conhece a palavra. Ele vai tentar mudar o que acontecia no Jardim do Éden. O inimigo diz, a serpente diz, vocês não podem comer, vocês não comem nenhum fruto da árvore do jardim, senão você vai morrer. Mas a serpente disse à mulher, podemos comer, vocês não vão morrer. Quando vocês comerem, os olhos de vocês abrirão e vocês serão como Deus. Ele só mudou algumas coisas muito pequenas. Deus disse isso, mas ele disse, na verdade, se eu fizer do meu jeito, as coisas boas vão acontecer. E eu encorajo você, e eu entendo, às vezes a gente se pergunta, mas quando o inimigo começa a colocar coisa na nossa cabeça e a gente começa a pensar, Jesus realmente falou isso? Deus realmente falou isso? É isso como ele fala, eu vou fazer isso? Vamos tomar muito cuidado com isso. Eu vou. É o tipo de coisa que causou Satanás a cair. Em Tiago 4,15, vocês não sabem o que lhe acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco tempo e depois dissipa. Ao invés disso, você deveria dizer, se o Senhor quiser, viveremos e fazemos isto ou aquilo. Toda vez que o inimigo tenta, o que Deus está dizendo é, muda a sua linguagem. Diga, se o Senhor permitir. Você tem que mudar a sua direção um pouquinho. Seja atento, esteja atento e seja dirigido por Deus. É uma das passagens que eu gosto muito. Portanto, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Submeter-se a Deus. Você conhece Jesus, você colocou sua fé nele. Nós falamos um pouquinho sobre Satanás, mas você pode estar você pode colocar óculos espirituais e tentar entender o que está acontecendo. Tem muita influência satânica, tem o nosso pecado natural, mas tem uma solução para isso. É se submeter a Deus. Temos um lugar, eu não sei, você pode estar resistindo a Deus, eu sei, eu não sei, eu estou numa situação, mas você tem que olhar e pensar, um minuto, eu confio em Deus, Ele é soberano, Ele criou esse mundo, muita coisa eu não entendo, eu sou pequeno e Deus é infinito, eu vou me submeter a Deus e vou resistir a Satanás e ele fugirá. E eu encorajo você, é o que eu falei, lembre-se, ele é enganador.
Em Apocalipse 20, o inimigo que tem tentado, ele vai ficar atormentado de dia e de noite para sempre. Você tem que estar do lado do vencedor. E o resultado final é o inimigo ficará atormentado para todo sempre. Ele desarmou as autoridades e colocou ele em vergonha, triunfando sobre ele. Isso aconteceu em Hebreus também, fala em 2, 14 e 15. Desde o começo, ele tomou todas as coisas. Por causa da morte de Jesus, ele destruiu aquele que tinha o poder da morte. E ele entregou para todos aqueles que submeteram sua vida à escravidão. Ele libertou aqueles que durante a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Jesus veio e morreu na cruz para nos livrar do medo. Tudo que tem acontecido, e nós podemos ter paz no nome de Jesus. Satanás e seus demônios vão gastar toda a sua eternidade no fogo do inferno. Isso não foi preparado para os seres humanos, para os demônios e seus anjos. E no final, Satanás e seus demônios estão derrotados. Eu tenho orado por você nessa semana. É muita coisa que eu tenho que compartilhar com vocês. E eu gostaria de trazer Jesus, gostaria de convidar o grupo de louvor. E eu vou orar para Jesus. Tem uma parte que a gente lê no texto, que ele vai ser o domínio para todo sempre. Amém. E eu quero gritar e falar e anunciar que Jesus é o Rei. E nós levantamos nossas vozes e louvamos a Deus por aquilo que Ele tem sido. Nós vamos direcionar nossa atenção a Ele. E eu vou direcionar, eu vou deixar que a gente fique um pouco quietos e a gente acabou de falar sobre isso. E eu vou te convidar para que se você quer vir aqui na frente, se ajoelhar. E se você entendeu que você precisa do poder de Jesus na sua vida, nós queremos orar por você. Nós sabemos que alguns de vocês viram que essa vida de tristeza, de sofrimento, as coisas que estão acontecendo não deveriam. Talvez você permitiu alguma coisa e Satanás acabou entrando. Você nunca pediu, talvez você nunca convidou, talvez alguém convidou e está impactando a você. Só queria te dar uma oportunidade para que você seja livre. Nós vamos orar, nossos pastores, anciões vão orar. Nós vamos nos levantar e eu só queria que nós estivéssemos aqui orando, cantando. Você pode vir aqui.
Levante o louvor e sinta-se à vontade. Cante comigo esse som.